Eu vou aqui pegar na minha cábula porque o professor João Gouveia Monteiro é tanta coisa e fez tanta coisa, eu não vou dizer tudo. Há muitos sítios onde se pode ir buscar esta informação, mas não posso deixar de referir o trabalho do professor João Gouveia Monteiro, o trabalho de investigação do professor João Gouveia Monteiro. Ele é investigador do Centro de História da Sociedade e da Cultura, sendo especialista em História Político-Militar Antiga e Medieval Europeias e em História das Religiões. Os seus estudos mais recentes incidem sobre as cruzadas na Terra Santa, a tratadística militar romana, a história militar da Península Ibérica, da Europa medievais, o Império Bizantino e a figura do condestável Dom Nuno Álvares Pereira. É correspondente da Academia Portuguesa de História e o atual presidente da Associação Ibérica de História Militar. É autor de mais de uma centena de artigos e livros que me vou escusar neste momento de referir, porque senão a conferência resumia-se a isso. A sua preocupação pela valorização, e foi uma coisa muito interessante que eu encontrei, porque eu já conheço o professor João Gouveia Monteiro há muitos anos, mas também não sabia desta sua faceta de preocupação pela valorização do conhecimento, pela necessidade de que o conhecimento chegue a toda a gente. E encontrei uma referência muito interessante de 75, 76, no ano em que fez o seu serviço cívico, na altura, serviço cívico, e em que se dedicou, por opção própria, à alfabetização de adultos nas aldeias do Carvalhal, Casal do Mato e Fonte de Ramilo, que ficam ali em Maiorca, na Figueira da Foz. Portanto, a preocupação que tem de que o conhecimento chegue a toda a gente, que toda a gente tenha acesso ao conhecimento, e a alfabetização é muito importante para isso. Já lhe vem dos seus tempos de mais jovem. Hoje vai falar-nos sobre um tema extremamente atual e que nem sempre é bem tratado. Intitulou Ano Novo, Vida Nova, Identidade, Diferença Religiosa e Construção da Paz no Mundo. Muito obrigada por ter acedido a vir aqui conversar um bocadinho connosco sobre este tema tão interessante. Esteja à vontade. Muito obrigado, doutora Cristina Toscano Faria. Eu queria agradecer a gentileza do convite para vir aqui. Pela primeira vez não conhecia este espaço e foi uma boa notícia quando comecei a perceber que se desenvolviam aqui atividades culturais interessantes e, apesar de estarmos numa altura um bocadinho complicada das nossas vidas e do próprio ano letivo, apesar de tudo, a Biblioteca Geral tem estado sempre cheia de estudantes. Estamos em época de exames cheia, dentro da cota que nós podemos permitir nas atuais condições. Acedi com muito gosto a vir aqui dar um pequeno contributo, porque acho que nós temos esta obrigação e porque também gosto de partilhar estas informações e ouvir também os vossos comentários. E aqui estou. Foi muito lindo falar na alfabetização de adultos, porque eu creio que leu o livro do Padre Nuno Santos, não foi, Cristina? Realmente foi uma das experiências mais intensas da minha vida, porque ensinar adultos, no caso adultas, porque eram quase todas senhoras que não sabiam rigorosamente nada, praticamente todas, e que não podiam ser encarregadas de educação dos seus filhos e que não podiam ler as cartas que recebiam da família que estava emigrada em França ou no Brasil sem as levar ao padre ou à professora primária. Isso criava uma situação de verdadeira dependência e de minoridade, e foi muito bonito ver aquelas pessoas com quem ainda hoje mantenho contacto a ter essa descoberta e a fazer esse progresso que lhes permitia tornarem-se mais independentes, mesmo que não tivessem um ritmo de leitura muito grande. Foi de facto uma coisa muito bonita. Ali o meu irmão Jorge também fez alfabetização de adultos, não foi? Não sei bem dizer quantos analfabetos havia em Portugal nesta altura. Creio que na altura da implantação da República eram 75% mais ou menos. Eu já passei por isso há poucos dias, mas mesmo em 1974 a percentagem de analfabetos era uma brutalidade em Portugal, não é? Isso foi de facto muito marcante. Então, se não se importam, vamos só sentar também para... Eu não sei de onde é que estão a filmar. É dali de trás. Está bem assim? Pronto.
Ora bem, então, este tema é um tema assim variado e exigente, não é? Portanto, eu não me recordo, francamente, Cristina, quanto tempo é que nós tínhamos combinado? Já foi o ano passado? O centro fecha às 8. Às 8, está bem. Mas eu não quero abusar. A ideia era, portanto, relacionar a passagem de ano com as grandes tradições religiosas mundiais, não é? E tentar perceber como é que em cada uma, enfim, não vou falar de todas, aviso já, vou falar eu acho que falar da passagem de ano no cristianismo não vale aqui muito a pena, porque isso nós conhecemos, não é? Portanto, é o mundo em que vivemos e não é sobre isso que precisamos ter informação. Portanto, pensei falar do judaísmo, do islão, do hinduísmo e depois, se vocês ainda aí estiverem, da China também, um bocadinho, não é? Para termos assim uma diversidade geográfica grande e representativa, não é? De qualquer maneira, ontem passou-me pelas mãos um artigo do meu querido amigo, Padre Anselmo Borges, como vocês sabem, é uma das vozes mais conhecidas da Igreja Católica Portuguesa e tem uma coluna ao sábado no Diário de Notícias, que era e ele mandou um artigo dele e eu fui ler e achei muito interessante, porque ele cita aqui um teólogo, Johann Baptiste Metz, que pergunta, mas afinal, porque é que no mundo cheio de horrores, de calamidades como aquele em que nós vivemos, e atualmente mais ainda do que o habitual, não é? Nós ainda não desistimos de lutar, de esperar, porque é que continuamos a ter filhos, porque é que recomeçamos sempre de novo, não é? Apesar de todas as lembranças que temos do fracasso, das seduções enganadoras, das nossas esperanças, porque é que continuamos a sonhar, porque é que não renunciamos à luta pelo homem novo, de onde é que vem ao homem o seu poder de resistência contra a apatia e o desespero? De onde é que vem a força da revolta, da rebelião? Lembra um bocadinho uma canção de um tempo próximo do 25 de Abril, que soava Que Força é Essa, Amigo? Não sei se era uma canção do Sérgio Godinho, eu diria que era do Sérgio Godinho, mas não sei. Que força é essa, amigo? Que força é essa? E o Padre Anselmo repetia esta pergunta deste teólogo e, claro, fazia a sua leitura como homem de religião, com o seu compromisso de fé, e dizia, neste movimento incontível e ilimitado de retomarmos a força ano após ano, no início de janeiro, pode ver-se um aceno do infinito, um sinal de Deus. Mas depois citava um dos filósofos mais representativos do século XX, um ateu, um marxista chamado Ernst Bloch, que não se cansou de repetir uma frase que é provavelmente a frase mais célebre dele, que diz: onde há esperança, há religião. Aliás, eu acho que até o título do livro principal do Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, do princípio da esperança. Claro, onde há esperança há religião. Agora, a religião pode ter aqui um sentido mais vasto de espiritualidade, não é? Não necessariamente de espiritualidade mediada institucionalmente por um determinado organismo, seja católico, seja de outra confissão qualquer. É interessante isto, não é? Porque, na verdade, este é um tempo de recomeço, quer queiramos, quer não, e eu acho que é interessante ver como é que as várias religiões abordam este momento. E mergulhei um bocadinho neste assunto e ontem tive ainda a oportunidade de trocar impressões com algumas pessoas que prezo muito e que são pessoas ligadas a estas várias religiões. E eu acho que, digamos que a colheita é muito contrastante e muito interessante e vale a pena falar dela numa perspectiva de melhor conhecimento do outro, não é? Porque, claro, os problemas que nós temos no nosso mundo não têm só que ver com as religiões, mas como diz um dos grandes teólogos do século XX, ainda vivo, Hans Küng,
Não haverá, eu vou citar, é um homem muito virado mais do que para o ecumenismo, e ecumenismo significa o diálogo dentro das várias famílias do cristianismo, não é? Católicos, protestantes, ortodoxos, mais do que isso virado para o diálogo interreligioso, não é? Dos cristãos com as outras grandes confissões religiosas. E foi um dos grandes promotores da Declaração de uma Ética Mundial, que foi aprovada numa célebre reunião que se realizou em Chicago em 1993, um Parlamento Mundial das Religiões, em que ele, o Hans Küng, que eu ainda tentei trazer a Coimbra, ele ainda é vivo, mas já muito, muito idoso, ainda tentei trazê-lo cá em 2006, 2007, mas ele já não pôde vir, enviou um texto muito bonito, que foi aliás publicado, e em que diz isto: não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões. E não haverá diálogo entre as religiões sem critérios éticos globais. Podemos, mais tarde, no debate, aprofundar esses critérios éticos globais, mas eu reconheço muito nesta maneira de colocar o problema. E acho que os conflitos que têm hoje uma marca religiosa forte, e muitos dos conflitos mais lastimáveis do nosso tempo e de mais difícil solução, a começar pelo conflito israelo-palestiniano, tem muito essa marca, também resultam do facto de nós conhecermos mal o outro, não é? E, portanto, estou aqui um pouco nesse espírito de ajudar a promover o conhecimento, não para converter ninguém, não é? Não para tornar os descrentes crentes ou os crentes descrentes, mas para ajudar a que nos tornemos todos mais lúcidos, mais informados, porque quando nós conhecemos melhor as coisas, também gostamos mais delas. E é por isso que está provado que nós facilmente damos uma paulada numa pessoa que não conhecemos do que num vizinho ou numa pessoa de família, não é? O conhecimento aproxima, porque o conhecimento também gera compreensão e nos ajuda a descobrir a beleza dos outros. Ora bem, então, o judaísmo. Eu vou aqui por uma ordem, digamos, eu vou começar pelas religiões abraâmicas, judaísmo e islão, e depois as duas religiões orientais. Talvez seja mais fácil, porque estas primeiras estão mais próximas de nós. O judaísmo comemora fortemente, muito fortemente, a passagem de ano. Devo dizer-vos que o calendário não é exatamente igual ao nosso, é um calendário basicamente lunar. Tem 12 meses sim, mas são meses mais curtos, 29, 30 dias, e de X em X anos, creio que 19 em 19 anos, há um acerto, há um mês extraordinário, não é? Para que se acerte o passo, digamos assim, com o calendário solar, e tem uma tradição de comemoração do Ano Novo que tem uma profundidade, uma interioridade, um convite à autorreflexão, à introspeção, ao encontro consigo próprio e ao perdão, que não existe em nenhuma das outras religiões que eu explorei. Por isso mesmo, o judaísmo organiza para que seja possível dar essa marca de profundidade, não é só acender uns foguetes, não é? À mudança do ano, organiza um programa, digamos, religioso que se prolonga durante muitas semanas. A festa de Ano Novo judaica, este ano, em 2021, será a 7 de setembro. A festa judaica chama-se Rosh Hashanah, que significa precisamente cabeça de ano, Rosh Hashanah. A contagem do tempo entre os judeus, como sabem, também é diferente, não é? Portanto, eles contam a partir de uma data, que é a data de 3760 a.C., que eles acham, que eles dizem, enfim, que a tradição judaica diz que é a data da criação do mundo, não é? E, portanto, o nosso ano 2000, para eles, é o ano 5760 do calendário judaico. Mas isso não importa muito. Portanto, entre setembro e outubro nós temos, na tradição judaica, o início do ano. E o início do ano chama-se Rosh Hashanah. E o começo coincide, aliás, com o primeiro mês do calendário judaico, que é o mês Tishri, com a preparação para o que vem a seguir. Preparação no sentido da autorreflexão,
muitas orações, o judaísmo tem muito isso, como sabem, e sobretudo aquilo que eles chamam os 10 dias do arrependimento. Literalmente, eu creio que em hebraico isto significa os 10 dias terríveis, mas vulgarmente é assim que eles citam, os 10 dias de arrependimento. São dias de purificação interior, acompanhados também com uma alimentação que, como toda a tradição gastronómica religiosa no judaísmo, é especial, como sabem, a alimentação kosher, que é, sobretudo, comer maçã com mel. É preciso que os alimentos sejam representativos, geralmente relacionados com a própria tradição bíblica, não é? Com a Torá, mas que saibam bem, daí esta junção da maçã com o mel. E há um sinal que é uma espécie de apelo à oração, que é produzido sonoramente através do toque no chifre do carneiro, que é um dos símbolos da religião judaica que todos conhecem, que é o shofar, que é ele próprio, em si mesmo, o símbolo do ano novo, e que dá 100 toques para chamar as pessoas para a oração dentro da sinagoga. A sinagoga vestida de branco, não é? A cor da pureza, e o shofar a tocar para despertar a consciência dos fiéis. Em casa também há a celebração do Rosh Hashanah, com uma ceia especial, a que os judeus chamam Seder, com diversos tipos de alimentos, cada qual com uma oração específica, e depois com uma tradição que ontem me explicava, eu isso não sabia, e ela acrescentou aqui em relação ao meu plano, a doutora Esther Muksnik, que é uma pessoa muito conhecida, que foi durante muitos anos colunista do Público e que é, eu penso que, digamos, a cabeça de cartaz da comunidade judaica portuguesa. Aliás, é a presidente da comissão instaladora do Museu Judaico, que deverá abrir em Lisboa, eu penso que não ainda em 2021, mas em 2022, devem ter ouvido falar na polémica com o edifício, acabaram por mudar para um outro espaço e, portanto, isso atrasou o processo. E a Esther Muksnik diz que, olha, João, uma das coisas que nós temos em cima da mesa é uma cabeça de peixe, não para a comermos, não é? Mas como símbolo de que estamos na frente, não é? De que estamos no início e não na cauda. Isso é simbolizado assim através de um alimento. Bom, então, depois destes 10 dias do arrependimento, os tais 10 dias do Rosh Hashanah, vem o dia do perdão. Eu penso que isso é talvez um bocadinho mais conhecido, já ouviram falar, a expressão hebraica Yom Kippur. Yom Kippur é uma espécie de dia da expiação. Digamos, talvez de uma maneira mais simples, mas verdadeira, eu diria o dia da reconciliação. O dia da reconciliação. As pessoas, para além da sua própria confissão, pedem perdão àqueles que acham que ofenderam e fazem-no dentro da própria sinagoga, com bastante à vontade, sendo que o perdão se considera consumado a partir do momento em que a vítima, digamos assim, aceita o perdão e a reconciliação. É preciso que isso exista para que se consuma esse perdão. É engraçado isto, eu ontem ao telefone disse isso à Esther Muksnik, como eu lido muito com documentação medieval e conheço muitas cartas de perdão concedidas pelos reis, o rei português, na tradição cristã, século XIV, XV, colocava como condição para a concessão do perdão a aceitação por parte da vítima ou da família da vítima, no caso desta ter falecido, um pouco como a Esther ontem me explicou. Então, temos também, eu perguntei à Esther ontem se esse perdão era só dentro da comunidade judaica, se esta reconciliação do Yom Kippur ficava restrita à comunidade judaica. Ela hesitou um bocadinho, mas disse-me que não, que se poderia fazer fora da sinagoga e com pessoas de outras confissões religiosas ou mesmo sem qualquer religião. E esta é, na verdade, considerada a festa mais sagrada do calendário judaico. Não tem uma celebração festiva, portanto, como veem, continuamos numa linha de celebração muito interior e profunda do Ano Novo. É um dia de penitência, o Yom Kippur, é um dia em que não se pode beber, não se pode comer, não se pode ter relações sexuais, não se pode trazer sapatos de couro, não se pode lavar-se.
Há um número maior de serviços religiosos na sinagoga, 5 serviços, e todos com confissão dos pecados da comunidade. Eu acho isto particularmente interessante porque nas festas judaicas que são mais conhecidas há um elemento histórico muitíssimo forte, não é? Mas aqui a história associa-se eu até diria que se sobrepõe esta dimensão mais metafísica, digamos assim, que não existe nas outras tradições judaicas. Este ano o Yom Kippur será 16 de setembro, mas os judeus costumam comemorar desde a véspera, não é? Portanto, entre o 15 e o 16 de setembro, e 5 dias depois do Dia do Perdão, nós temos um outro momento chamado Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, em que se constroem cabanas de folhas em jardins, tem o nome hebraico Mishkan, que significa residência ou habitação. É uma evocação da vida no deserto dos judeus que, guiados por Maomé, saíram do Egito em direção a Canaã, não é? Naqueles 40 anos de travessia do deserto, as habitações precárias, não é? Que eles promoviam para se abrigar. Portanto, é uma evocação desse momento. Aqui, lá está, tem esse elemento histórico, não é? É também uma ação de graças pelas colheitas do outono, portanto, que isto aparece já na segunda metade de setembro, portanto, 20, 25 de setembro, e é essa recordação do momento histórico da travessia do deserto. E só no fim da semana do Sukkot é que nós chegamos ao termo da celebração do Ano Novo Judaico, com um último momento, que é o Simchat Torah, que literalmente significa alegria da Torá, e que é, sobretudo, assinalado pela leitura dos últimos versículos da Torá na sinagoga, portanto, os últimos versículos do quinto livro do Pentateuco, não é? Do Deuteronômio, e a leitura dos primeiros versículos do Gênesis, não é? Portanto, a ideia é a Torá ser lida do princípio ao fim na sinagoga durante todo o ano, não é? E aqui, no Simchat Torá, volta-se ao início, volta-se ao Gênesis, fecha-se o Deuteronômio e volta-se ao Gênesis. E aqui já há uma festividade um pouco mais alegre, com os rolos evocando a tradição do volume, não é? Do pergaminho enrolado, procissões cerimoniais através da sinagoga, e aqui já há cânticos e já há danças. Mas aqui já estamos a 29 de setembro, se continuarmos a lidar com o calendário, com a comparação com o calendário de 2021. Pronto, isto é o que o judaísmo nos oferece em termos de celebração do Ano Novo e na verdade é muito interessante e também nos ajuda a explicar porque é que o judaísmo, sendo uma religião muito pequena do ponto de vista do seu número de fiéis, é uma coisa quase residual à escala de uma população de 6 ou 7 bilhões, não é, de habitantes que a Terra tem hoje, o judaísmo tem 14, 15, 17 milhões de fiéis, talvez metade dos quais nos Estados Unidos, não é? Apesar disso, que não é quase nada comparado com a religião cristã ou com a religião muçulmana, não é? Que tem já 1,5 milhão, 2 milhões de fiéis. Apesar disso, o judaísmo conta como bilhão, sim, 1.000 milhões, eu não gosto muito, uso mais este modelo americano, não é? Do bilhão, que não é o que se usa em Portugal, mas que eu acho mais prático. Apesar da sua reduzida base religiosa de apoio, o judaísmo continua a ser considerado uma religião, uma das grandes religiões mundiais. Pronto, perceberam bem? Foi muito rápido, acompanharam bem? Então agora viramos para o Islão. Na verdade, no Islão, que também tem um calendário lunar, a diferença em relação ao judaísmo é que nunca o acerta, nunca faz a redução ao calendário solar, portanto o ano tem cerca de 11 dias a menos do que o ano do calendário solar, embora tenham também 12 meses.
contam o tempo, isso vocês sabem, a partir da Hégira, não é? Portanto, da fuga de Maomé de Meca para Medina, não é? Em 622. Portanto, eles estão em 1443, se não me falham as contas, não é? Do ano da Hégira, não é? Ano Hegirae, como se diz no latim. E não há nenhuma festa que nós possamos dizer que seja comemorativa do Ano Novo. Não há nenhuma festa comemorativa do Ano Novo, até porque isso é considerado uma inovação, não é? Uma inovação dos costumes humanos e mundanos do nosso tempo e, portanto, a tradição religiosa, a ortodoxia muçulmana não valoriza essa circunstância. De qualquer maneira, posso fazer aqui algumas aproximações, enfim, legitimadas também pela conversa que tive com a professora Faranaz, que é Charge, que é uma espécie de Anselmo Borges do lado do Islão, uma pessoa muitíssimo aberta, que eu já trouxe várias vezes a Coimbra, é xiita, ismaelita, e a Faranaz lembra-me que há talvez um momento, que é o momento do Nabruz, que este ano calha 21 de março, no nosso calendário, e que é o primeiro dia da primavera. Eu penso que isto está relacionado com o próprio equinócio, não é? Da primavera, e este Nabruz é celebrado desde a Pérsia Antiga, não é? E tem um formato que é um formato que nós facilmente aproximamos das nossas comemorações do Ano Novo. A mesa com elementos simbólicos da prosperidade, como, por exemplo, romãs, arroz, erva de trigo, alho, azeite, chamuças, a família chegada reunida, o uso de trajos novos, não é? De roupas novas, que é uma coisa que também podemos fazer no Ano Novo, orações especiais, danças regionais. Portanto, o Islão tem atualmente uma escala e uma distribuição que é já praticamente mundial, não é? Não tanto como o cristianismo, mas já não é aquele Islão de verde contínuo, verde a cor, como geralmente é representada a religião islâmica, e, portanto, as danças variam também consoante as geografias em que estamos situados, e esta é talvez a festividade islâmica que nós possamos comparar mais ao nosso Ano Novo, embora não seja verdadeiramente a demarcação de início de ano. O primeiro mês do calendário muçulmano é o Muharram, e é considerado proibido, portanto, comemorar só por si, não é? O arranque deste mês. Há algumas, estive a ver o que é que se estipula para o Muharram, mas é um dia em que se evitam as brigas, em que há talvez um apelo maior à convivência pacífica, mas não muito mais do que isso, e que, se alguma coisa se comemora, é sobretudo do lado xiita, que é, como sabem, amplamente minoritário no Islão, é o aniversário de uma batalha que para eles é muito importante, que é a Batalha de Karbala, ou Kerbela, que se travou em 10 de outubro de 680 e de que resultou a morte dos 2 netos de Maomé, os filhos de Ali e de Fátima, não é? E em que, portanto, se consumou a separação entre os sunitas e os xiitas, numa batalha que foi ganha pelo califa Omíada Yazid, portanto, e que, no fundo, assinalou o momento de uma ruptura irreversível dentro da comunidade islâmica. Também talvez seja interessante salientar que, pensando nas outras festas muçulmanas que nós temos, que há uma festa que remata o período do Ramadão, que é o Eid al-Fitr, chamada exatamente celebração do fim do jejum,
e que ocorre num primeiro dia do 10º mês lunar. O Ramadão é sempre no 9º mês, não é? Do calendário islâmico, calendário lunar islâmico. E quando chega ao fim o Ramadão, que é um tempo de contenção de muitas coisas, há a tendência para haver uma explosão, e essa explosão é expressa neste festival, nesta celebração do Eid al-Fitr. E a ligar uma coisa à outra, o fim do Ramadão ao início do Eid al-Fitr, há uma festividade chamada Laylat al-Qadr, que é a noite, Laylat significa noite, a noite do destino ou a noite do poder. Há várias maneiras de traduzir isto a partir do árabe, a noite da determinação, que é uma noite que se diz valer por 1000 noites e que evoca o momento em que Maomé recebeu do monge Gabriel no Monte Hira a revelação, não é? Que depois o colocou a verbalizar aquilo que viriam a ser os versículos, não é? As suras do Alcorão. Portanto, isto ocorre geralmente na noite de 26 para 27, creio que tem que ser mesmo um número ímpar, o segundo número, de 26 para 27 do Ramadão, e faz ali a ponte entre o Ramadão e o Eid al-Fitr. E creio que é isto que, em relação, sinceramente, ao Islão, com honestidade, se pode dizer sobre a passagem de ano. Talvez lembrar que a comunidade islâmica portuguesa está sobretudo concentrada em Lisboa, não é? Lisboa, Porto, mas sobretudo em Lisboa. Ismaelitas são cerca de 10.000 em Portugal, talvez o triplo disso em sunitas, talvez 30.000, não é? Sendo que o número está a aumentar por causa da mobilidade migratória e também o Covid e a necessidade de muitos muçulmanos que estavam aqui ilegais em Portugal se legalizarem, não é? Está a produzir o aumento do número oficial de membros da comunidade muçulmana portuguesa. Esta festa do Laylat al-Qadr parte de um versículo que eu vos vou ler do Alcorão, a Sura é o nome dos versículos do Alcorão, a Sura 97, que é uma Sura das que ainda foi revelada em Meca, tem apenas 5 pequenos versos que dizem assim: a noite do decreto, lá está, noite do destino, noite do poder, noite da determinação, a noite do decreto é melhor do que 1000 meses, uma noite que vale por 1000 noites. Nela descem os anjos e o Espírito, isto é, o anjo Gabriel, com a anuência do seu Senhor, para executar todas as suas ordens. Ela é paz até ao romper da aurora. A data exata do Laylat al-Qadr não é definida pelo Alcorão. Há interpretações sobre isso, porque, como sabem também, no Islão não conta só o Alcorão, não é? Portanto, há depois a produção de uma série de textos de interpretação e comentário, como aliás acontece no judaísmo, no judaísmo com o Talmud, não é? E há interpretações apenas sobre isto. Pronto, em relação às religiões abraâmicas, era isto que eu tinha escolhido para partilhar convosco. Agora, em relação ao hinduísmo, foi onde ainda senti mais dificuldade, em parte por desconhecimento meu, não é? Porque em matéria de investigação sobre história das religiões, quanto mais se conhece, mais se fica a saber que se desconhece. E em parte também porque o hinduísmo é uma religião especial, não é? E a Índia é um território especial, não é? Eu, em relação ao judaísmo e ao islão, consegui fazer algumas equivalências de calendário, mas posso-vos dizer que na Índia há mais de 30 calendários, não é? Há um calendário que foi tornado oficial em 1957 para pôr alguma ordem naquilo, não é? Para unificar os cerca de 30 calendários existentes no país e para determinar as festas religiosas hinduístas e não só, não é? Do budismo, que
budismo é uma religião que nasce na Índia, portanto foi uma religião que mudou de sítio, não é? Tal como aconteceu com o cristianismo, não é? São religiões que hoje não têm o seu centro de gravidade na zona que foi o seu berço, não é? Mas apesar de tudo ainda há uma comunidade budista relativamente grande na Índia, percentualmente não, mas como a população é muito numerosa, é uma comunidade grande, e também do sikhismo, do jainismo, do islamismo também, como sabem, a Índia foi um território dominado pelo Islão, portanto é muito difícil fazer aqui conversões de calendário. A contagem do tempo geralmente faz a partir da era Saka, que corresponde ao ano 79 da era cristã. Portanto, estão geralmente cerca de 80 anos antes de nós, portanto, estarão aí por volta de 1920. O que é que se pode dizer, então, sobre o hinduísmo? Aqui, depois de recolher esta informação e de estudar um bocado o assunto, a minha conversa foi com um companheiro que é o presidente da Federação Hindu de Espanha e que participou há pouco tempo no nosso colóquio. Nós temos na Universidade de Coimbra agora uma academia para o encontro de culturas e de religiões, que promove tertúlias, cursos livres, etc. E ele participou no nosso último curso livre, em dezembro, Krishna Kripa Dasa, que é filho de mãe católica e de pai hindu, não é? Vive em Ceuta. Ele diz que os finais de março, princípio de abril, é aquilo que se pode aproximar mais do início do novo ano na tradição hinduísta. E aí não há grandes comemorações, a não ser nas famílias mais ocidentalizadas ou mais divididas como a dele. Ele explicou-me que, por respeito à mãe dele, que se reúnem nesta altura e que fazem uma pequena celebração doméstica, digamos assim, deste início de ano. Mas não tem uma repercussão social importante na esmagadora maioria dos distritos, não é, das regiões, dos territórios da Índia. Aquilo que verdadeiramente pode ser no hinduísmo equiparado ao nosso Ano Novo é uma festa chamada Diwali, com D de Dinamarca, Diwali, um W no meio. O Diwali literalmente quer dizer lâmpadas em fila. Lâmpadas em fila porque o Diwali é essencialmente a festa da luz, onde as luzes, as lâmpadas, as lamparinas simbolizam a vitória do bem sobre o mal. Só se celebra uma vez por ano, as pessoas estreiam roupas novas, dividem doces, lançam fogo de artifício. Portanto, há muitos pontos de contacto com a nossa celebração ocidental e depois, consoante a região em que nós estejamos, e embora o Diwali ocorra no primeiro dia do mês lunar chamado Kartika, que é o 8º mês do calendário lunar hinduísta, a verdade é que a Índia é tão grande que no leste e no centro indiano a celebração, se houvesse assim uma celebração formal do Ano Novo, se faria em março, no primeiro mês do calendário, que é o mês de Chaitra, mas no norte da Índia, no leste da Índia, no centro da Índia, é mais celebrado isto em outubro, não é? No mês de Kartika, que é o 8º mês do calendário hindu. E, portanto, embora, em bom rigor, o Diwali não ocorra no último mês do calendário hindu, dependendo da região da Índia em que nós estivermos, pode estar, efetivamente, a coincidir com essa viragem do ano. Outro aspecto que eu acho que é interessante que o Diwali tem, já vou falar um bocadinho mais do Diwali, é a articulação com a literatura épica indiana, que é absolutamente extraordinária e esmagadora. Para além dos seus textos sagrados, não é? Dos Vedas, dos Brahmas, dos Puranas, etc., a Índia tem epopeias em verso que são absolutamente extraordinárias. E o Diwali, segundo as várias regiões da Índia, é muitas vezes celebrado com performances que teatralizam passagens, não é? Trechos, episódios dessas grandes epopeias. Por exemplo, numa região da Índia, o que inspira as celebrações do Diwali é o Mahabharata. E o Mahabharata é a maior epopeia em verso que a mão humana jamais escreveu.
Vocês já leram a Ilíada, é grandito, não é? Agora, juntem a Odisseia, que também é grandito, e agora multipliquem por 7, e aí tem o Mahabharata, não é? Portanto, estamos a falar de uma coisa com 100.000 estrofes, não é? Que se desenvolve ao longo de 18 ou 19 livros, há mais que uma forma de contar isso, e em certas regiões da Índia vai-se ao Mahabharata buscar inspiração para contar a história. Bem, aqui precisaria talvez dizer, a Índia é, do ponto de vista religioso, uma tradição, uma tecnologia espiritual muito integradora e muito excepcional em relação aos padrões que temos, porque começa por ser um politeísmo guerreiro que os arianos implantaram na Índia por volta de 2000, 1500 a.C., depois adquire uma dimensão mais panteísta, em que Deus está presente em tudo, presente na natureza, presente em todos os seres vivos, não é? Mas quando isso acontece não renega o seu passado politeísta e depois evolui num sentido que é um sentido quase mais, não é verdadeiramente monoteísta, mas é para um sincretismo religioso, que hoje é talvez a dimensão mais popular que nós temos da religião hindu, se visitarmos a Índia hoje, que é a construção de uma troika, né, de uma tríade de deuses, formada pelo deus Brahma, que é o deus criador, depois pelo deus Vishnu, que é um deus meigo, bondoso, que mantém o mundo em funcionamento e harmonia, e depois um terceiro deus, que é o deus Shiva, que é um Deus que é simultaneamente mau e bom, porque ele traz a doença, mas também traz os remédios, mas que é um Deus que tem que cumprir, não é, na teogonia hindu, uma função que sendo feia, é uma função essencial, que é a destruição do mundo. Para quê? Para que o mundo possa depois ser reconstruído, e aí então é que Brahma intervém outra vez. Notem, estamos numa concepção circular do tempo, não é? Portanto, o mundo não caminha para um fim, estamos no mito do eterno retorno, e portanto daí a recriação, destruição e recriação do mundo. Brahma cria, Vishnu mantém, Shiva destrói, para que Brahma possa criar outra vez. E esta celebração mais inspirada no Mahabharata vai buscar um dos avatares de Vishnu. Por ser um deus bondoso, é mais popular do que Shiva. Um avatar é uma encarnação humana do divino, não é? Portanto, é o divino na Terra, não ele próprio, não é? Mas através de um representante seu, de um emissário seu. E os mais conhecidos são Rama e Krishna. Daí que todos tenham já ouvido os famosos mantras do Hare Krishna, Hare Hare, não é? Que até inspiraram os Beatles depois da sua estadia na Índia por volta de 1970, e sobretudo o George Harrison para a escrita daquela canção bem conhecida que é o My Sweet Lord, não é? Que é um Hare Krishna em inglês, não é? Mas se vir, e a letra também se repete, e o texto lembra muito os mantras indianos. Portanto, e nesta história, o Krishna vem à Terra para liquidar um demónio, um rei demoníaco que mantinha 16.000 meninas aprisionadas, e lá está, é a vitória do bem sobre o mal, não é? Portanto, o que se celebra aqui é a vitória do bem sobre o mal. Este é talvez o tópico que se repete mais ao falarmos de novo ano, não é? Esta ideia da esperança com que começamos, não é? Associada à possibilidade de derrotar o mal. Noutras regiões da Índia, por exemplo, vai-se buscar uma história passada com o outro principal avatar de Vishnu. Eu creio que Vishnu tem 7 ou 8 avatares, que é Rama, que inspirou uma outra grande epopeia indiana, que é o Ramayana, que não é tão grande como o Mahabharata. Esta só tem 24.000 estrofes, 40.000 versos, é assim uma coisa bem, quase de bolso, de livro de bolso, não é? E basicamente o Ramayana, o que conta é a história de um rei a quem tinha sido roubada a sua mulher, a rainha Sita, e que anda 14 anos exilado na floresta à procura de a recuperar e de a vingar. E é de facto isso que acontece. São histórias que terminam geralmente bem, não é? Embora com muitos episódios sangrentos pelo meio. E noutras regiões da Índia não se associa a Krishna, não se associa a Rama, mas há uma verve mais feminina, digamos assim, que
que faz com que o Festival do Diwali esteja ligado à deusa Lakshmi, que é a esposa de Vishnu, deusa da riqueza, deusa da prosperidade, e, portanto, esta ideia de renovação, não é, e de esperança também está aqui contida, ou à deusa Kali, não é, que é, pelo contrário, a mulher de Shiva, e como Shiva é um deus assim bastante mais assustador, a Kali não lhe fica atrás, portanto é sempre representada como uma mulher de energia destruidora, não é? E em tons assim de negro bastante carregado. Isto é um festival, em qualquer dos casos, é um festival de 5 dias, é um festival nacional, altamente participado, não é? Na Índia é quase tudo, sobretudo do ponto de vista religioso. E o que é que temos? Iluminação nas casas, nos templos, é a festa da luz, que dá nome ao festival, banhos de óleo ao amanhecer, óleo sagrado, fogo de artifício, desenhos rangoli a decorar os pisos. Os desenhos rangolis são os desenhos com, não sei se vocês sabem o que é a mandala, o símbolo indiano, não é? Com círculos concêntricos até um pequenino, que é mais ou menos a metáfora do trajeto que a nossa alma tem que fazer até conseguir chegar ao seu âmago e recolher lá no meinho mesmo a centelha divina que Brahman depositou em nós, não é? Todos nós, para o hinduísmo, temos uma centelha divina. O nosso problema é que não somos capazes de a reconhecer facilmente, não é? Sem praticar o yoga, sem ter uma iniciação com um guru, não é? Com um mestre, não é? E, portanto, isso é todo um longo percurso. A gente vem da parte exterior da mandala para dentro até chegarmos lá a essa centelha divina que é, no fundo, o eu total, o momento em que o Atman, essa fagulha, não é? Se funde com Brahman. E então a decoração rangoli é isso, a decorar os pisos nas casas, nas ruas, partilha de comida, e comida muito doce. Estive a ver o chamado mitai, uma coisa mais do género do caramelo, mas com várias configurações, pelas fotografias muito apetitosas. Tenho pena de não vos trazer para vos dar a provar. União das famílias, portanto, reunião das famílias, desfiles, feiras comunitárias, música e dança em parques, emissão de cartões comemorativos, muitas vezes para oferta, acompanhados com pequenas caixas de doces. Portanto, é um festival muito alegre e muito prolongado no tempo, não é? Com estes seus 5 dias. Pronto, eu creio que em relação ao hinduísmo é basicamente isto que vale a pena dizer. Embora em ritmos cronológicos muito diferenciados dentro da própria Índia, o festival que nós podemos, digamos, a comemoração, a festa que nós podemos comparar ao nosso Ano Novo é, de facto, o Diwali, o Ano Novo hindu, independentemente do momento exato do ano em que ele possa ocorrer. E, finalmente, temos o caso chinês, que é um caso muito engraçado. Eu gosto muito da religião popular chinesa, do taoísmo, do confucionismo, do taoísmo, e aqui, quando se fala em religião popular chinesa, geralmente acrescenta-se também o budismo, não é? Porque o budismo foi exportado da Índia para a China e lá seguiu o seu trajeto, misturou-se, aculturou-se com outras tradições religiosas que já existiam na China, e essas sim autóctones, designadamente o taoísmo. É engraçado, tenho estado a trabalhar sobre isto nas últimas semanas e vejo o budismo na China a ser explicado às pessoas através de linguagens e de símbolos que são símbolos do taoísmo, não é? Portanto, é muito frequente na China que uma mesma pessoa seja simultaneamente budista e taoísta, não é? E que escolha, por exemplo, viver grande parte da sua vida seguindo os ritos taoístas, mas depois, na hora da morte, queira ser budista, não é? Queira que as exéquias, o funeral, tudo isso seja segundo a tradição budista, não é? Porque tem que ver também com a questão da reencarnação, da transmigração da alma, não é? E é por isso também que é muito difícil dizer quantos budistas e taoístas existem, porque as coisas estão muito misturadas de facto. Mas aqui, apesar de tudo, acho que há uma constante às três.
dinâmicas religiosas que citei, que deve ser referida, que é o Ano Novo Chinês, ou o Ano Novo Lunar, é certamente o dia mais importante na China e na comunidade chinesa distribuída por todo o mundo. E até, sim, incluindo em certos países asiáticos, como a Coreia, o Vietnã, etc. Portanto, o dia concreto do Ano Novo Chinês é celebrado pelo calendário lunar. Eu fui ver, em 2020 foi a 25 de janeiro. Em 2021, e até houve aqui uma celebração em Coimbra, não sei se têm memória de ter visto isso no jornal, porque nós agora temos uma comunidade já razoavelmente significativa de estudantes chineses na Faculdade de Letras, temos o Instituto Confúcio de Coimbra, que é ali mesmo ao lado, a porta ao lado da Sé Nova, temos a Academia Sino-Lusófona, a Universidade de Coimbra fez um esforço grande de irradiação para o Extremo Oriente, em especial através do professor Joaquim Ramos Carvalho, que foi vice-reitor para as Relações Internacionais durante 8 anos, e já o ano passado eles comemoraram o Ano Novo Chinês. Este ano é a 12 de fevereiro, calha a 12 de fevereiro, e vocês vão ver que vai haver outra vez festa. Como vocês sabem, portanto, cada um dos anos lunares corresponde a um signo, não é? Portanto, cada um dos meses lunares corresponde a um signo. Este ano será o ano do búfalo. O novo ano chinês é o ano do búfalo. Então, como é que se festeja? Temos parte civil e parte religiosa. Talvez valha a pena separar e depois na parte religiosa distinguirmos um bocadinho, tanto quanto é possível, entre budismo, confucionismo e taoísmo. A parte civil, a comemoração começa ainda uns dias antes da véspera do Ano Novo Chinês. Portanto, se calhar a festa aí não é a 12, mas a 10 ou 11 de fevereiro. E depois termina só no 15º ano, no 15º dia do Ano Novo, portanto, na festa da Lanterna. Portanto, nós podemos ter aqui em Coimbra, por exemplo, se o Instituto Confúcio e a Academia Sino-Lusófona promoverem outra vez isso, o início da festa aí a 10 ou 11, depois dia 12 de fevereiro é que é verdadeiramente o Ano Novo Chinês, e depois temos aí um programa de comemorações durante cerca de 15 dias, praticamente até ao final de fevereiro. O que é que se faz? Decorar as ruas, decorar os edifícios com muita cor vermelha, não é? Que é a cor chinesa, cor da felicidade, tem o sentido da felicidade, imagens inspiradas no signo do Ano Novo, portanto, por acaso não me recordo em 2020 qual era o signo, mas em 2021, não sei se era o rato, mas em 2021 é o signo do búfalo, portanto vamos ter muita decoração com o búfalo, associados sempre a caracteres, pictogramas chineses que remetem para duas ideias que são felicidade e fortuna, sempre estes dois Fs associados a esta comemoração, para dar sorte. Um jantar na véspera de Ano Novo, que lembra muito a ceia de Natal em Portugal, até porque é um momento importantíssimo do ponto de vista social e da aglutinação das famílias. A China é muitíssimo grande e, portanto, a tradição gastronómica associada a esta ceia varia. No Norte penso que é obrigatório comer uma coisa que eles chamam de jiaozi, que é uma espécie de dumplings em inglês, lembra talvez uma espécie de ravioli com recheio de carnes e de legumes, é uma coisa assim deste género, gyoza em japonês. Mas é muito frequente na China comer-se peixe nesse dia, e o peixe, dada a posição geográfica da China e a sua costa, o peixe está muito ligado, e a quantidade de comunidades pescatórias que há na China está muito ligada à ideia do ganhar a vida, não é? Do lucro. E o peixe em chinês diz yu, que tem exatamente o mesmo som do caractere lucro, não é? Há esta associação, peixe é lucro. E come-se peixe no Ano Novo, porque peixe é lucro e Ano Novo é prosperidade e Ano Novo é esperança. As crianças desejam bom ano aos familiares mais idosos, recebem uns envelopezinhos vermelhos com dinheiro lá dentro, não é? E isto é, digamos, do ponto de vista da sociedade civil, como nós hoje chamaríamos, o essencial e comum a toda a China, com aquelas variações gastronómicas que eu indiquei. Do ponto de vista religioso,
há muita mistura, como vos disse, muito sincretismo entre as três religiões, não é? Aliás, o budismo, quando chega à China, em virtude dessa aculturação com o taoísmo, acaba por produzir uma variante do budismo, que é o budismo Shan, que depois vai parar à Coreia e que chega no século VI ao Japão e que é conhecido no Japão como o budismo Zen, não é? E que se torna um dos grandes, talvez o principal produto da exportação, não é? Pelo menos cultural, do Japão para o mundo ocidental. Mas, apesar de tudo, podem-se identificar algumas especificidades, e é isso que eu gostaria aqui de fazer para terminar. Do lado do confucionismo, o que é que temos? Sobretudo, vamos lá ver, se quiséssemos dar assim só um título a cada... um título expressivo, não é? Um título âncora a cada uma das formas da religiosidade popular chinesa celebrar o Ano Novo. Na variante do confucionismo, eu diria antepassados, venerar os antepassados, não é? O culto dos antepassados é uma coisa que tem um peso esmagador na tradição oriental, em especial na tradição chinesa. Portanto, convocam-se os antepassados para a ceia, preparam-se uns bons pratos, uns copinhos de aguardente chinesa também. Geralmente é o filho mais velho que presida a cerimónia, acende uns incensos e convida os antepassados da família para se sentarem à mesa. E depois toda a família, por uma ordem hierárquica, que é a ordem, no fundo, dos anciãos para os mais novos, portanto, primeiro o avô, depois o tio, o pai, a avó, a mãe, homens com prioridade relativamente às mulheres, agradecem aos antepassados que estão ali nesta teatralização, não é? Sentados à mesa pelo ano próspero que tiveram, e a seguir o filho mais velho mexe, toca ligeiramente nas cadeiras e pede aos antepassados para regressarem ao lugar de onde vieram, não é? E despedem-se deles. E só depois disso é que comem os tais pratos que prepararam. É lógico que seja assim, porque, na verdade, o confucionismo é uma religião que está toda construída a partir da ideia de uma célula base, que é a célula da família, não é? E de acordo com um princípio de hierarquias sociais, não é? Que diz que o irmão mais novo deve respeitar o irmão mais velho, que os filhos devem respeitar o pai, que a mulher deve respeitar o pai, que o pai deve respeitar o patrão, e chega até ao imperador, que só presta, Tian-Tzu, filho do céu, que só presta contas ao céu. Portanto, o confucionismo imagina uma sociedade toda organizada, estratificada em função destes vínculos sociais que partem essencialmente da família e onde os antepassados têm um peso excepcional. Do lado do budismo, que palavra é que eu escolheria para associar aqui à comemoração do Ano Novo? Talvez barulho, não é? Porque a tradição é ir aos templos, acender incensos, pedir boa sorte, uns até correm para serem os primeiros a entrar nos templos budistas. Parece que na zona de Cantão, que há mesmo corridas a sério, como se fosse aí a corrida de São Silvestre, não é? Que é a nossa corrida de Ano Novo. Muitas famílias, em todo caso, costumam ir a um templo budista no primeiro ou no segundo dia do Ano Novo. Templos lindíssimos, tive a oportunidade de ver alguns na Coreia, e são templos fantásticos. Aqui o engenheiro Munhoz, que é um globetrotter, também já deve ter visto isso em várias partes do Oriente. E depois lançar foguetes e fazer muito barulho para espantar os maus espíritos. Portanto, não é só o barulho da festa, pela festa, não é? É o barulho de afugentar os maus espíritos. O budismo não é uma religião teísta, não é? Às vezes a dificuldade de nós penetrarmos nas religiões orientais tem que ver com o facto de estarmos pouco habituados a pensar em religiões sem deuses, não é? Como é que é isto? Será até que são religiões, não é? Tendemos a exportar o nosso modelo para os outros, aquilo a que chamam religiocentrismo, e achar que só pode ser religião uma tecnologia espiritual, uma forma de organização da espiritualidade de grupo que se baseia em padrões que sejam mais ou menos familiares com os nossos, não é? Mas não é assim, e de facto nem o confucionismo tem deuses, nem o budismo, pelo menos o budismo da tradição original, da escola mais antiga, Theravada,
tem deuses e muito menos o taoísmo tem no sentido do Deus criador do mundo, do Deus transcendente, do Deus do alfa e do ômega, em que tudo começa e acaba. O taoísmo também não tem nada disso. Portanto, espantar os maus espíritos num ambiente de festa que é materializada nas corridas aos templos e no lançar de foguetes. Depois, o taoísmo, eu aqui escolheria talvez o Deus do lar, sendo que esta tradução de Deus não é exatamente rigorosa, por razões que já falei, mas habitualmente fala-se no Deus do fogão, no taoísmo, uma espécie de Deus de trazer por casa, não é? Como os romanos tiveram os deuses lares e os deuses penates, não é? Tinham aqueles grandes deuses que foram buscar aos gregos e que deram nomes diferentes, não é? Portanto, Júpiter, Juno, Minerva, também tinham uma tríade, não é? Como os hindus, não é? A tríade hindu, de que vos falei há bocadinho, mas os romanos depois tinham esses deuses mais domésticos, não é? Que eram os deuses mais para assegurar a alimentação, a reprodução, a saúde, etc. E o taoísmo tem estes espíritos, digamos assim, às vezes chamados os espíritos do lar, outros traduzem por deuses do fogão, portanto, e no Ano Novo, nas comunidades taoístas, é isso que acaba por prevalecer. O que é que fazem? Há a ideia de que o Deus do lar, o Deus do fogão, fica com uma família durante o ano todo, não é? E só sai brevemente na véspera de Ano Novo, que é para fazer um relatório do comportamento da família ao Imperador do Céu, ao Imperador Supremo, certo? E, portanto, a cerimónia deve ser engraçada de assistir, uma vez que, que isto é um Deus de trazer por casa, não é? Então, um espírito pouco significativo, e também porque, da mesma maneira que a família presta homenagem a esse ser espiritual, também o ameaça, porque como ele vai fazer um report do comportamento da família, há a repetição de formas que dizem uma coisa, como explicou a professora Cristina Zhu, que é a diretora do Instituto Confúcio, que querem dizer alguma coisa do género: se não disseres bem de nós, olha que nós, e tal, percebe? E, portanto, há esta terceira dimensão na religião popular chinesa, que completa este quadro, que eu acho que é um quadro mais fácil para nós de entender, porque é mais linear, com datas um bocadinho mais bem definidas e com uma marca que é uma marca muitíssimo festiva. Portanto, acho que para completar este painel, temos aqui 4 case studies interessantes, não é? Um judaísmo muito virado para o aprofundamento, para a reconciliação e para o perdão, pouco festivo, o Ano Novo judaico. Um Islão que não liga muito ao Ano Novo, não é? E que prefere, no fundo, celebrar o equinócio da primavera através das festividades que eu citei. Penso que isto acontece, o Nowruz, essencialmente na comunidade xiita, não é? E que aproveita também o fim do mês sagrado, do Ramadão, e a sua ligação ao 10º mês para introduzir aquela festa, Laylat al-Hadr, que é a tal noite do poder ou do destino. No hinduísmo, impressiona a grande diversidade, uma certa indiferença relativamente ao início, verdadeiramente, ao primeiro dia do primeiro mês, mas depois a concentração de energias no Festival da Luz do Diwali, não é? Comemorando das formas que eu indiquei, com comida, com festa, em estreita associação com a fortíssima tradição literária indiana, das grandes epopeias históricas do Mahabharata e do Ramayana. E na China, Ano Novo, fim de janeiro, princípios de fevereiro, em associação com o signo do ano, tal búfalo, a cor vermelha, muita festa, e depois as suas ramificações pela religião popular,
confucionismo mais para os antepassados, não é? O budismo mais para a ida aos templos e para o ruído dos foguetes e do espantar os espíritos maus, e o taoísmo mais para essa ligação a esses espíritos da casa, o deus do fogão, não é? No momento em que ele é autorizado a sair para fazer o relatório da família, regressando depois para continuar a assegurar aquilo que ele tem que assegurar, que é contributo para a alimentação, para a reprodução, etc. São 4 formas humanas, não é, diferentes, não é, de celebrar uma mesma coisa, que no fundo é a nossa esperança de que tenhamos um 2021 melhor do que foi 2020. Também não é preciso muito, não é, neste contraste, embora estejamos aí provavelmente condenados a ter umas próximas semanas extraordinariamente difíceis, não é? Creio que hoje foi o dia pior de todos da pandemia em Portugal desde março, bem percebidas notícias da hora do almoço, mas apesar de tudo, como dizia o Ernst Bloch, onde há esperança, não é? Há espiritualidade, há religião, e portanto cá estaremos para não nos deixarmos abater, e o convite que vos faço é para mergulharem nesta aventura excepcional que é a história das religiões mundiais, que é um desafio cultural extraordinário, não é? Mas que também é uma coisa que nos permite descobrir coisas sensacionais e entender, mesmo que nós queiramos contestar o comportamento dos muçulmanos, dos hindus ou dos budistas. Nós precisamos de saber quais são os argumentos deles, não é? Precisamos de saber como é que eles veem o mundo, não é? Para podermos entrar na cabeça deles e poder discutir com eles. E desse ponto de vista acho muito interessante o facto de, nos últimos anos, se ter começado a desenvolver escrever muita literatura com potencial muito grande para o diálogo interreligioso entre, por exemplo, cristãos e budistas. Até já com traduções em português ou em espanhol, livros muitíssimo bonitos sobre isso, e eu a esse respeito atrevo-me a sugerir-vos que leiam um autor jesuíta chamado Juan Maciá Clavel, que tem esta particularidade, que foi, durante quase toda a sua vida, até ter problemas com o Papa Bento XVI, professor de bioética na Universidade de Comillas, perto de Madrid, Universidade Jesuíta, durante um semestre, e fazia o segundo semestre em Tóquio, na Universidade de Sofia. E, portanto, em cada ano ele dividia-se entre o Ocidente e o Oriente. Ele tem coisas maravilhosas sobre o diálogo interreligioso e o que os budistas pensam ao ouvir os cristãos e que os cristãos pensam quando ouvem os budistas, e como é que eles se podem ou não encontrar sem abdicar da sua identidade religiosa principal, porque é isso que se pretende, não é? Não se pretende criar uma espécie de esperanto do religioso, não é? Pretende-se apenas que seja possível estabelecer o diálogo, porque sem esse diálogo a construção da paz no mundo também é mais difícil. Muito obrigado pela vossa paciência. Acho que ainda está. Não sei se liberdade. Se alguém quiser colocar alguma questão, acha que se pode abrir Sim, claro, um bocadinho para que as pessoas possam... à vontade. Eu só tenho aulas na segunda-feira às 9. O Centro Cultural tem que fechar no fim de semana por causa das regras deste estado de emergência. Já estou salvo. Pois é. Oi? Obrigado, Sr. Professor, por esta maravilhosa aula que nos deu. É uma Espero viagem. ter interesse para muito mais. Uma questão acerca do início. Aquela convenção em Chicago, na década de 90, na tal carta, chegou a estabelecer alguns limites éticos para as religiões, ou isso foi uma promessa? E como é que seria possível fazer isso, da sua perspectiva, Sr. Professor? Pois, eu prometi que poderia aprofundar isto agora no debate e vou fazê-lo. O Hans Küng já tem muitas obras traduzidas em português. Já começa a haver muita literatura de história das religiões, alguma nas nossas grandes livrarias. Se vocês forem à FNAC, por exemplo, já encontram uma série de obras do Hans Küng traduzidas por português. Uma sobre o cristianismo, uma sobre o Islão,
talvez o livro mais bonito dele, que é um livro chamado Was ich glaube, acho que a tradução portuguesa é Aquilo em que creio ou Aquilo em que acredito, não estou bem certa, creio que é Aquilo em que creio, que é uma espécie de autobiografia que ele escreve, não é? Em que evoca os seus anos de juventude e de formação em Roma, a sua participação ao lado do Papa João XXIII no Concílio do Vaticano II, e é um homem de uma cultura excepcional, que fala da física, fala da bioética e apresenta ali o seu testemunho. Quem quiser ler o Hans Küng, eu acho que Aquilo em que creio ou Aquilo em que acredito é talvez um bom livro de iniciação, mas o Hans Küng, quando fez essa afirmação que não haverá paz entre as nações sem paz entre religiões, não haverá paz entre religiões sem diálogo entre religiões, acrescentou que também não haverá esse diálogo sem critérios éticos globais. O objetivo disto é dizer, não aceitamos o relativismo religioso, não é? Não achamos graça só por ser uma tradição de uma determinada cultura religiosa fazer ou praticar a mutilação genital feminina, por exemplo, ou apedrejar pessoas até à morte, não é? Portanto, tem que haver aqui alguma coisa que seja calibrada do ponto de vista dos direitos humanos, não é? E ele enunciou uma série de critérios que, aliás, um outro livrinho de iniciação às religiões que eu recomendo, não por ter sido o editor dele, mas porque é um livro que vale por si, é precisamente um livro do Padre Anselmo Borges chamado Religião e Diálogo Interreligioso, em que fala de todas as religiões. Aliás, vem que estão aqui os símbolos de várias das grandes tradições religiosas mundiais, e é um livro, o Frei Bento Domingos escreveu, que era uma obra-prima, que é meter já me recordo quantos caracteres é que lhe dei, mas eram muito poucos, porque isto era uma coleção quase de livros de bolso, que são mesmo livros de bolso, e é uma introdução excepcional à história das religiões. E o Anselmo resume aqui esses critérios da Declaração de uma Ética Mundial que foi aprovada em Chicago em 93. Primeiro, considerar todas as religiões como verdadeiras, porque foram todas reveladas, ou pelo menos tiveram todas a sua própria experiência do sagrado, não é? Segundo, afirmar todas as religiões como relativas, num duplo sentido. Todas nasceram num certo contexto histórico, não é? Todas se reportam ao absoluto, ao mistério, sagrado, como quiserem chamar, mas nenhum o possui exclusivamente. Ninguém pode dizer que esse sagrado é seu e só seu. E aqui costuma citar aquela famosa parábola de Nathan o Sábio, dos Três Anéis, escrita por Lessing em 1779. Eu já tenho lido isto, alguns de vocês já o devem ter ouvido, mas o Lessing... Gotthold Ephraim Lessing escreveu na sua obra mais conhecida, Nathan o Sábio, que foi publicada pela primeira vez em 1779 e depois foi retomada em anos posteriores, uma parábola que conta uma história em que o sultão Saladino pergunta a um judeu, Melquisedeque, que é uma personagem bíblica, qual das três leis ou das três religiões, judaica, islâmica e cristã, é que ele considerava que era verdadeira. E o judeu respondeu com uma parábola, que é a parábola dos Três Anéis. Portanto, e o que é que diz esta parábola? Que havia um homem rico, que tinha uma série de joias preciosas, e entre elas estava um anel ultra precioso, que ele herdara do seu pai, que o tinha herdado do seu avô, e por aí acima, não é? E que cada um deles transmitiria depois ao seu filho, que considerasse como mais digno para ser honrado e reverenciado como se fosse o maior. Ora, e este Melquisedeque tinha, o anel foi, portanto, passando de mão em mão, não é? De geração para geração, não através do filho mais velho, mas através daquele que o pai, à hora da morte, achasse que era mais merecedor disso. E este Melquisedeque tinha 3 filhos, não é? E cada qual estava na expectativa, na esperança de ser o herdeiro desse anel. Mas o pai amava-os todos por igual e não sabia qual é que devia deixar o anel. Não é? E depois, querendo satisfazer os 3, consultou um grande mestre Orives e mandou fazer mais 2 anéis exatamente iguais ao original, tão perfeitos que ninguém poderia distinguir qual era o original e quais é que eram a cópia. E, portanto, quando chegou a hora, no seu leito de morte, entregou secretamente a cada um dos filhos em separado um anel, sem que os outros 2 soubessem o que estava a acontecer.
E, portanto, quando cada um deles quis tomar posse da herança, porque a posse do anel significava também isso, não é? A honra de ser o maior, os três puseram em cima da mesa os seus anéis, mas eram realmente tão parecidos que era impossível saber qual era o verdadeiro. Deste modo, concluiu o judeu Melquisedeque, agora cito Lessing, a questão ficou pendente e assim continuou até hoje, sem se poder determinar quem é o verdadeiro herdeiro do pai. E assim, Senhor meu, digo-vos acerca das 3 leis ou religiões dadas por Deus Pai aos 3 povos. Cada um querer possuir e observar a sua herança, a sua verdadeira lei e os seus mandamentos retamente. Mas quem seja o que objetivamente a tem, isso é, como quanto aos anéis, uma questão em suspense. Portanto, todas as religiões são verdadeiras, mas todas as religiões são relativas. Terceiro, o diálogo é para o enriquecimento mútuo, não é para a conversão do outro, é para a conversão de ambas as partes, ao mistério, ao absoluto, ao sagrado. Isso é muito importante, não é? Porque se partimos para o diálogo, tendo como premissa que o objetivo estratégico é converter o outro, não é? E aí o diálogo fica inquinado. Quarto, separação entre Igreja e Estado e uma leitura histórico-crítica dos textos sagrados. Eu acho isto muito importante no contexto das religiões abraâmicas, não é? Porque as religiões abraâmicas têm um contra do ponto de vista da sua predisposição para o diálogo interreligioso. É como são religiões monoteístas, não é? Têm mais dificuldade em admitir que a imagem de Deus apareça representada de maneiras múltiplas, muito diferenciadas, não é? E depois, como são religiões que assentam numa concepção teleológica da história, a ideia de que o mundo caminha para um fim e que é preciso converter o outro, existe esse imperativo da conversão, não é? A sua participação no diálogo interreligioso é mais difícil, daí que, por exemplo, no Conselho Mundial das Igrejas, a Igreja Católica ainda se defende, agora já participa, mas com um estatuto mais de observação do que propriamente de participante, com o direito a voto, etc. Portanto, separação entre Estado e Igreja, porquê? Porque é difícil haver, ou impossível haver liberdade religiosa se não houver essa separação, não é? Se o Estado tomar partido, não é? Se o Estado tomar partido, digamos que as religiões ficam logo numa posição de desigualdade, não é? Portanto, isso é essencial, portanto, não haver Estados confessionais, digamos assim, ou ao contrário, oficialmente ateus, não é? Porque também já houve Estados, já houve pelo menos Albânia, um Estado que se declarou oficialmente ateus. E, portanto, os textos sagrados têm que ser lidos numa perspectiva histórica, não é? Se a gente pega num texto, numa passagem da Torá ou do Alcorão e lê aquilo em 2020 como se aquilo pudesse ter sido escrito, textos, a Bíblia, por exemplo, foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, não é? E houve textos que foram feitos e refeitos. Qualquer pessoa que pega nos primeiros capítulos do Gênesis vê que tem 2 descrições completamente diferentes do mundo, não é? Portanto, são textos a muitíssimas mãos e têm que ser colocados no seu tempo próprio. Por isso são todos misóginos, não é? Portanto, são religiões que discriminam a mulher, sim, mas quando é que esses textos mais antigos foram escritos? Os judeus ainda hoje têm uma oração, que é recitada de manhã, em que se agradece a Deus não me ter feito mulher. Os homens leem eu agradeço a Deus não me ter feito mulher, não é? São textos de grande misoginia, mas não há nenhuma religião antiga que não seja misógina. Talvez com exceção da religião egípcia, que tem uma paridade entre homem e mulher que é absolutamente fantástica. A religião egípcia merecia um aprofundamento porque são extraordinários, não é? Criam os deuses e depois põem os deuses a criar os homens e têm as ideias de imortalidade da alma, de juízo final, de pesar o coração, tudo isso vem muito desse fundo da tradição egípcia. Mas o Estado deve ser neutro do ponto de vista religioso para garantir a liberdade religiosa. Secularismo é diferente de laicidade e laicismo. Portanto, não é atirar a religião para fora da vida pública, não é proibir a religião, não é? Não é isso, não é? É não misturar a Igreja com o Estado. E depois, os ateus. Qual é o lugar dos ateus no diálogo interreligioso? Participam ou estão fora, auto-excluem-se ou são excluídos pela própria lógica? Não, o Hans Küng diz que os ateus também podem participar no diálogo interreligioso, pois eles veem de fora, melhor do que os outros, as patologias das religiões e sabem o que é que quer dizer crente. Portanto, é um diálogo de toda a humanidade, não é um diálogo reservado àqueles que têm o que é, no fundo, ter uma confissão religiosa.
não é? No fundo, ter aceitado uma determinada mediação para alcançar o sagrado, o absoluto mistério, não é? Mas isso não é o único caminho para lá chegar, não é? O homem é um ser naturalmente propenso à transcendência, independentemente de ter aderido ou não a uma confissão religiosa à qual se entregue e da qual ele acha que depende a sua salvação. Aliás, hoje os antropólogos e os biólogos estudam muito a possibilidade de os primatas mais desenvolvidos, não é, terem também formas de espiritualidade, sobretudo aqueles que têm códigos genéticos que são muitíssimo próximos do código genético humano. Acho que o chimpanzé tem para aí 98, entre 98 e 99% do nosso DNA. Não temos testemunhos materiais disso, porque desde quando é que existe religião? O Rui viu isso, discutimos essa questão com um especialista espanhol no nosso último curso. Nós só apanhamos a partir do culto dos mortos, não é? E ao existir cultos mortos, existe, no fundo, o sinal de que existe a transmissão dessa cultura religiosa, pelo que pressupõe também a existência da linguagem, etc., não é? Mas nós sabemos ainda pouco sobre a linguagem dos grandes símios, dos primatas de cauda curta, mais próximos de nós, mas hoje eu penso que começa a ganhar terreno esta ideia de que pode muito bem acontecer. Aliás, nós já conhecíamos as histórias dos cemitérios de elefantes e essas interpretações, não é? A espiritualidade pode muito bem não ser um exclusivo do Homo sapiens sapiens que entrou aí na Europa mais ou menos 70.000 antes de Cristo. E o que é que ele diz mais de condições? Tudo desagua na ética e na mística. O que nós temos é todos de nos fazer mais homens. Isto, de facto, é interessante e eu olho para isto e penso que, na verdade, nessas religiões que são, digamos, têm uma leitura mais literal dos textos sagrados, ou que são mais, que têm mais correntes mais ortodoxas, como o judaísmo ou o islão, não é? O lado melhor são sempre os místicos. No Islão, por exemplo, os sufis, não é? O movimento sufi, não é? Porque são aqueles que têm menos comprometimento com objetivos de protagonismo social ou político, não é? E que, portanto, têm essa dimensão que é mais comparável, sei lá, na religião cristã, a figuras como Santa Teresa d'Ávila ou São João da Cruz, não é? Portanto, no fundo é este caderno de encargos que o Hans Küng lançou, definiu, mas do qual infelizmente nós falamos pouco, não é? Porque good news, no news, e portanto nós vemos os cartoons, vemos os Charlie Hebdo e isso, mas poucos conhecem, por exemplo, a Carta da Compaixão, da Karen Armstrong, que é uma autora que eu também vos recomendo, que é uma antiga freira católica, não é? Que deixou a vida religiosa e hoje escreve só sobre religião e vive daquilo que escreve. Ela tem 70 e muitos anos já, gostaria de a trazer cá também. Já ganhou o prémio Príncipe das Astúrias, agora acho que é princesa, não é? Das Astúrias, por causa da Letícia, não é? Que é o grande prémio de ciência e cultura em Espanha, se ela é comparável ao nosso prémio Pessoa, não é? E tem muita obra traduzida em português também. Grandes Tradições Religiosas, um livro maravilhoso, pena não ter trazido, um livro de 600, 700 páginas, começa aí tipo em 900, 800 a.C. e vai até cerca de 200 a.C. Portanto, não chega ao cristianismo, acaba mais ou menos no momento em que a Bíblia é traduzida do hebraico para o grego, que deve ter ocorrido ali por volta do início do século III a.C. E ela vai mais ou menos de 100 em 100 anos, ou 150 em 150 anos, e em cada capítulo, quando está nessa cronologia, vamos imaginar, 900 a 800, ela observa 4 cenários diferentes, que são Israel, a Grécia Antiga, a Índia e a China, não é? E vê como é que se desenvolvem essas tecnologias espirituais, procurando ela sempre, e aqui às vezes ela pode forçar um bocadinho a nota aqui ou ali, em torno de uma ideia-chave que para ela é a ideia que em sânscrito se diz Ren, que é a ideia da compaixão, não é? Como é que o homem construiu esse ideal de compaixão e o plasmou nas diversas expressões religiosas
E onde é que esteve a vanguarda? E a vanguarda é a Índia, na opinião da Karen Armstrong, e é um livro extraordinariamente interessante, pode-se ler às partes, digamos assim, é um livro extraordinariamente interessante, até porque se apanha naquele intervalo de tempo, 900 a 200 mais ou menos antes de Cristo, algumas daquelas que são as 4, 5, 6 grandes figuras da história da humanidade. É por isso o filósofo alemão Karl Jasper chamava a esse tempo, a esse período, um tempo axial, a era axial. Era axial, quer dizer, um tempo eixo, porque é um tempo em que nós temos Buda, em que nós temos Confúcio, em que nós temos Lao Tse, em que nós temos Zhuangzi, em que nós temos os pré-socráticos, os socráticos, em que temos os grandes profetas, não é? Judeus. É um tempo que parece que se consegue apanhar. Jesus ainda não aparece, não é? Jesus ainda não aparece. E será seguramente uma quarta figura que nós poderíamos colocar lado a lado com Confúcio, com Buda, como figuras com maior influência na história da humanidade. E, portanto, esse é um livro absolutamente extraordinário. Mas ela tem livros tem um sobre Buda, tem livros sobre Jerusalém, tem um livro só sobre as religiões abraâmicas, chamado... Por acaso tenho aqui até a contracapa do livro, penso eu, em fotocópia. Como é a contracapa, não tem o título, é Uma História de Deus ou uma coisa assim. Isso é muito engraçado também porque mostra que a ideia de Deus não é uma ideia estática. Não é? Mesmo dentro de cada religião, quando se concebe uma determinada ideia do divino, essa ideia vai sendo transformada e adaptada. Quando ela já está desadequada das circunstâncias sociais e culturais em que se vive, ela é atualizada, reciclada, e isso nota-se no interior dos próprios textos, não é? Por exemplo, ela acha que, para vos dar um exemplo, o judaísmo só é um monoteísmo exclusivista a partir do momento em que os judeus regressam do cativeiro da Babilónia, por volta do ano 500 a.C. Ora, o judaísmo tem uma história muito anterior, não é? Porque Moisés é situado em 1200 a.C., Abraão, se existiu, em 1800 a.C., era um monoteísmo, sim, mas não era um monoteísmo exclusivista que nós conhecemos hoje, não é? Do monoteísmo que não admite a existência de outros símbolos do religioso. Isso só acontece por volta do ano 500 a.C., quando os judeus são libertados por Ciro o Grande e podem regressar da Babilónia à terra de Canaã, não é? Portanto, à Judeia. Portanto, essa ideia de Deus vai sendo sempre recomposta em uma dinâmica que é uma dinâmica histórica, porque no fundo o que é que são as religiões, não é? As religiões, no fundo, são tecnologias espirituais que o homem inventou, que o homem criou, para responder àquilo que não conhecia, não é? E também para dar satisfação à sua ânsia de espiritualidade. São factos de cultura, as religiões, não é? E o que é a cultura? O Aimé Césaire, um grande poeta caribenho, chamado poeta da negritude, um movimento chamado Poesia da Negritude, dizia que a cultura é tudo aquilo que o homem inventou para tornar o mundo mais vivível e ser capaz de enfrentar a morte. Pronto. E a religião entra em cheio nisso, não é? E, portanto, não é uma coisa estática, esclerosada. E, portanto, se começamos a ler o Torá, ou se lemos a Bíblia, ou se lemos o Alcorão, com os olhos de 2020, isso é uma leitura esclerosada dos textos sagrados e que acaba por desaguar naquilo que nós não queremos, que é o fundamentalismo, não é? Sendo que o fundamentalismo, já que falamos nele, que nós associamos muito ao Islão, o fundamentalismo é um movimento que nasce na América por volta de 1913, no seio do cristianismo, e em especial no seio das comunidades protestantes, não é? Cristãs dos Estados Unidos, numa obra que se chamava The Fundamentals of Truth e que pretendeu fazer uma espécie de programa mínimo daquilo que se poderia aceitar e daquilo que não se poderia aceitar e que, digamos, enquistou os cristãos numa verdade dogmática mais fechada e mais definida, que justifica a acessão, a semântica que o termo tem até os dias de hoje, não é? Fundamentalismo, não é? É só ler por... Mas isso não nasceu com o Islão, não é? Aliás, Maomé e o seu grupo de apoiantes e até o segundo, terceiro, quarto califa, os chamados califas bem guiados, Hayyan, do Islão,
Não existe o objetivo da conversão, não existe o objetivo da expansão territorial, digamos assim, violenta, e só aparece precisamente a partir da Batalha de Karbala, que nós há bocadinho falámos, e a partir dos finais, já perto dos finais do século VII, portanto já 2, 3 gerações depois de Maomé. Não é? Penso que havia ali outra questão. Obrigada. Ainda dá tempo à Manela também? Dá. Eu tenho só fazer aqui assim um comentário só para poder entregar o telemóvel de uma pessoa que está a ouvir-nos, chamado Paulo Simões. Não sei se é o Paulo Simões que eu estou a pensar, mas pronto. Diz que é sempre um prazer ouvir o professor Dr. João Gouveia e depois acrescenta: é preciso mais espiritualidade e menos religião. A história tem demonstrado que a religião é um pau de 2 bicos. Claro que é preciso a religião ou o modelo institucional, mas quem a representa deve dar mais atenção à espiritualidade. É a minha opinião, claro. Isto estou a ler as palavras que foram escritas. Estou de acordo, as religiões também deram origem a muitas guerras, não é? E ainda dão, também sabemos, não é? E não há nenhuma religião que esteja isenta disso, nem sequer as religiões orientais, que parecem mais cordeirinhas, mais pacíficas. Se começarmos a ver bem, por exemplo, o budismo no Tibete, por exemplo, há telhados de vidro em todas as religiões. Não vale a pena rasurar a história, porque nenhuma se pode gabar de não ter prevaricado desse ponto de vista e subvertido a sua mensagem religiosa. Portanto, isso é claro. Mas havia então a pergunta? Muito breve, por favor, também. Primeiro, eu também queria agradecer este serviço público, porque acho que é um serviço religioso, na acessão da leitura. Religar, é assim. E fazer só um apontamento, puxando a brasa à nossa sardinha da conversa dos viajantes, que também tem lugar nesta casa. Eu cheguei aí a primeira vez, na altura, pouco depois do Diwali, e a dimensão é tanta, também pela dimensão do país, da população, não é? Que havia um smog, dias depois, ou uma semana depois, havia um smog do fogo de artifício. São milhões de pessoas a lançar fogo de artifício. E fica no ar este fundo de Sim. Mas pronto, e depois queria só, lembrei-me quando estava a falar de um livro que eu li, que era O Monge e o Filósofo, que eu não me lembro do nome dos autores, que é um pai e um filho. O filho é o monge, que é íntimo do Dalai Lama, e há uma entrevista entre os dois. O pai será o filósofo, e é muito interessante o confronto que eles fazem, portanto, sendo um diálogo e uma entrevista, é dinâmico. E queria só perguntar, ou ocorreu-me esta questão, que se calhar não tem nada de especial, e do ponto de vista mais, digamos, mais técnico das religiões, se calhar não se coloca, mas surgiu-me, grosso modo, não poderá haver também um eterno retorno no cristianismo, na medida em que também, o que é que se passa a seguir ao Apocalipse? Por exemplo, poderá ser um novo início, as almas do paraíso, etc. Poderá haver aqui alguma circularidade também nesta... Acho que é diferente, porque o que diz o texto do Apocalipse é que haverá um novo céu e uma nova terra, não é? E se nós nos perguntar, podemos fazer uma pergunta difícil de responder: até que ponto é que a Bíblia explica ou define se salvam todos ou se salvam apenas alguns? É uma pergunta que tem respostas diferentes no próprio texto bíblico, não é? E, portanto, acho que se filia mais a essa ideia na tradição apocalíptica que vem já do judaísmo, não é? Do livro de Daniel, não é? E não propriamente na ideia da continuidade, que é a ideia que está associada à reencarnação, à transmigração da alma, não é? E que durante muitos séculos alimentou o hinduísmo e por inerência o budismo também, que nasceu nesse mesmo caldo civilizacional, até que dentro de um e de outro emergiu a ideia de que o ideal não seria renascer numa condição cada vez melhor, não é? Em função do nosso comportamento na vida presente, nós na encarnação seguinte poderemos reencarnar como
como figuras superiores ou como répteis, não é? Dependendo do nosso karma, não é? Portanto, há esse princípio ativo, que é o princípio do samsara, que mantém o ciclo em funcionamento, e se a partir de certa altura aparentemente deixou de satisfazer o hinduísmo, o budismo e o jainismo, e se começou a desenvolver a ideia de que o ideal seria superar o próprio ciclo da transmigração da alma para alcançar aquilo que no hinduísmo se chama moksha e aqui o budismo chamaria nirvana, não é? Ou o nirvana total, o nirvana permanente, não é? Daquele que já não reencarna, o chamado parinirvana, não é? Portanto, aí nós estamos claramente numa lógica bastante circular. Aliás, eu de vez em quando faço esse exercício com os meus alunos de História das Religiões, a cadeira mais procurada de toda a oferta curricular do Departamento de História. Não é por ser eu lecioná-la, porque já era assim antes de eu lá aparecer, mas na verdade é um sinal, porque vêm alunos de todas as faculdades, de todos os cursos da Faculdade de Letras, de várias idades, com objetivos e preocupações diferentes. Para compreender o mundo moderno, nós precisamos compreender muitas coisas, não só a História das Religiões, mas a História das Religiões é de facto uma delas. Mas, na verdade, não há essa visão linear da história, esse encadeamento até ao momento do Apocalipse, embora, claro, é como nos filmes modernos, a questão fica um bocadinho em aberto, não é? Aqui, nas religiões orientais, há um ciclo eterno, portanto, há um mundo que permanece de uma eternidade para outra e, portanto, não tem essa transformação que o São João introduziu, não é? E também há a ideia da presença do divino em todas as coisas, não é? Não há essa separação entre o sagrado e o profano que nós temos, não é? Que é muito clara. O divino pode ser representado de uma forma múltipla, à maneira politeísta, ou mais como uma força impessoal, Brahman, como acontece no hinduísmo. O homem pode atingir a unicidade com Deus sem auxílio de uma hierarquia sacerdotal, não é? Através do yoga, não é? Na companhia só de um mestre e pouco mais. Siddhartha Gautama tê-lo-á conseguido sozinho à sombra de uma figueira de Benguela, não é? Durante uma semana. Pronto, tem mais que ver, por exemplo, o culto com a meditação, com o sacrifício, não tem aquele caráter espampanante e muito intenso que tem noutras religiões, nas religiões abraâmicas. Talvez dentro das religiões abraâmicas o culto mais expressivo seja o culto ortodoxo, não é? Que é um espetáculo de luz e de cheiro, não é? Absolutamente fantástico. Eu nunca assisti em direto a uma celebração ortodoxa, mas acho que deve ser uma coisa, digamos, de um nível de encenação absolutamente excepcional. Portanto, não há propriamente a ideia do chefe religioso, portanto, a tónica é mais posta no isolamento, numa certa passividade, há a ideia de que o ser exterior é uma ilusão, portanto, o budismo nega a existência do eu, que aliás o problema principal filosófico do budismo é explicar como é que se não há eu pode haver a reencarnação, não é? O que é que passa de uma encarnação para outra se não há o eu? Onde é que está o elemento de continuidade? É um dos grandes pomos de discórdia dos filósofos cristãos, os teólogos cristãos com os filósofos budistas. Portanto, penso que compreendo o que diz, mas penso que apesar de tudo há diferenças muito substanciais e que eles se reconhecem. Eu acho que os budistas, quando ouvem falar os cristãos, lhes soa muito a hierarquia, lhes soa muito a manicaísmo, no sentido da oposição entre o bem e o mal, entre o corpo e a matéria, não é? Os cristãos, quando ouvem falar os budistas, aquilo soa-lhes muito a quê? Soa-lhes muito, não a personalismo, porque isso é mais o que os budistas sentem ao ouvir os cristãos, mas mais a ideia de aniquilação, não é? De dissolução da individualidade. E isto é muito difícil de compreender na cultura ocidental, não é? Se nos roubam o nosso eu, não é? O que é que fica de nós, não é? Portanto, de nihilismo, não é? Os teólogos cristãos contam, e o Juan Maciá fala bastante disso, quando ouvem os pensadores budistas, que têm essa sensação de negação, de vazio, não é? De nihilismo,
o taoísmo, por exemplo, é uma tradição filosófica que convida as pessoas a recusar o conhecimento, não é? A fazer de elite em relação às coisas que conheceram, porque acham que as palavras estão aquém das capacidades para explicar o real, não é? Que o Tao, não é? Portanto, essa unidade subjacente, não é? Às coisas, essa essência primordial, esse sopro cósmico, não pode ser descrito, não é? E, portanto, quando começamos a introduzir os conceitos, o bem e o mal, o alto e o baixo, o gordo e o magro, etc., começamos a envenenar a nossa representação do real e a criar um mundo que não é um mundo verdadeiro. E, portanto, o taoísmo sugere o Tao Te Ching. O Tao Te Ching é, talvez, a seguir à Bíblia, o livro mais traduzido e mais lido em todo o planeta, não é? Portanto, é um livro com os Analectos de Confúcio que influenciou brutalmente a história da humanidade nesse hemisfério mais oriental. Mas o Lao Tse, a quem é atribuída a autoria do Tao Te Ching, o ideal dele é o do regresso à comunidade primitiva, à aldeia, não aposta no desenvolvimento tecnológico, na civilização, pequenas comunidades dirigidas por sábios que se inspiram num princípio que para nós é estranhíssimo, não é? Que é o princípio do não agir. Não agir, não agir. Como é que um ocidental, o Pascal dizia que um dos grandes problemas do Ocidente é não sermos capazes de nos imaginarmos a nós próprios sozinhos numa sala vazia, não é? E há pessoas que de facto aí andam nos cursos de meditação, de zen e isso, que acho que é muitíssimo difícil fazer exercício em que lhes mandam estar 5 minutos sem pensar em nada, não é? Como é que não se pensa em nada? Como é que o ocidental não pensa em nada, não é? Se imaginarmos, não é? O Ocidente pensa a respirar, não é? O Oriente pensa a respirar e o Ocidente pensa a falar, não é? Portanto, o Pascal dizia isso e nós temos dificuldade em imaginar esse cenário de ausência de especulação filosófica, dialética, de racionalização das coisas. E também é por isso que é extremamente purificador nós mergulharmos nesses textos, porque podemos não ficar convencidos, também o objetivo não é esse, mas percebemos que há de facto uma outra maneira de ler a realidade e o mundo, e uma outra atitude perante a vida, perante a natureza, não é? Que nós não cultivamos e que vale a pena não ignorar, não é? Agora, na Índia, como diz, é tudo em grande, não é? Os grandes... Eu acho que o maior festival religioso que existe no mundo hoje é o festival dos Kumbh Mela, não é? Que é uma coisa de renunciantes, não é? Que reúne milhões de pessoas. Penso que é em 3 ou 4 cidades indianas, não é? Rotativamente, de X em X anos, 3 em 3 ou 4 em 4, mas é uma coisa absolutamente brutal. São milhões de pessoas que se reúnem. Não sei como é que na Índia geriram esta situação agora neste contexto global, pandémico, não é? De aglutinação dessas pessoas com os mergulhos no Rios Sagrados, no Ganges. Quantos? 17. Pois, é fantástico. Já estamos mesmo no final, só uma pequena questão, se quiser Eu vou tentar ser rápido. Desculpe, não vi quem. Então, isto tem a ver, se calhar, mais com o conteúdo da palestra em si. E então, dado o caráter adaptativo da religião, como o homem construiu nisso, até que ponto essa falta de celebração em prática dos judeus poderá ter sido influenciado pela sua história antiga de perseguição? Sim. No judaísmo tudo é influenciado por isso, não é? O judaísmo é uma religião extraordinária porque o espantoso não é eles serem 15 ou 17 milhões hoje no mundo, não é? O espantoso é eles continuarem a existir, não é? E então eles desenvolveram signos de identificação, não é? Que lhes permitiram resistir na diáspora. A frase principal associada à diáspora judaica é a célebre frase que está muito associada à celebração da Páscoa, para o ano em Jerusalém, não é? Para o ano em Jerusalém. Portanto, é essa esperança sempre renovada e muito apoiada na história. E depois, como estão separados um pouco por todo o mundo, não é? Eles fixam-se em alguns signos, um dos quais é Jerusalém, que é uma espécie de referência toponímica do seu ponto de encontro.
embora se tenham admitido outros cenários, por exemplo, quando se pensou na criação do Estado de Israel, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel numa noite célebre de votação, que o Amos Oz, não sei se conhecem, um extraordinário escritor, e um livro que vos recomendo muito, como é que chama? Não, o livro... Uma História de Amor e Trevas, que é uma autobiografia do Amos Oz. Ele descreve lá, ele estava em casa, o pai ouvia naqueles rádios antigos, não é? O pai era um bibliotecário, era um erudito que não conseguia ser professor universitário, mas que era um homem com muita cultura. Essa votação, não é? Se pensou na criação do Estado de Israel em cenários geográficos muito diferentes, incluindo na África Portuguesa, no Oriente também, na América Latina, até que se chegou à solução de Jerusalém. Como? Na Austrália, talvez, sim. Portanto, tudo no judaísmo parte disso. Como eles estão longe, a que é que eles se agarram? Agarram-se à Torá, não é? Agarram-se a Jerusalém, agarram-se à Torá e a um cumprimento muito rigoroso, que a nós hoje nos parece uma coisa perfeitamente estapafúrdia, não é? Dos mitzvot, portanto, dos mandamentos da Torá, como, por exemplo, não acender o fogo ao sábado, não é? O dia sagrado. As comunidades ortodoxas judaicas não ligam as luzes elétricas em casa, não ligam os eletrodomésticos, não se faz a ignição do carro, porque tudo isso é o fazer fogo, não é? E, portanto, a alimentação, não é? A chamada alimentação kosher, não é? Não misturar a carne com o leite, por exemplo, numa mesma refeição, chegarem ao ponto de terem máquinas de lavar separadas, não é? Portanto, esse literalismo, eu acho que foi um literalismo que teve que ver com a cultura de resistência, não é? Em que o denominador comum era a Torá, não é? E quanto mais próximos estivessem dela, mais próximos também estavam uns dos outros, não é? E, portanto, existe esse literalismo. Basicamente, a Torá é o quê? Portanto, são os 5 livros de Moisés que contam uma história, não é? Que é a história do povo judaico. O Gênesis, depois o Êxodo, não é? Até o Deuteronômio. Portanto, essa dimensão histórica é fortíssima, não é? É fortíssima. Isso, sem dúvida, porque, aliás, quando falei da festa dos tabernáculos, etc., quase tudo, mas, curiosamente, a passagem de ano, como eu vos disse, tem uma dimensão mais metafísica, a ideia do Yom Kippur, não é? Dos dias do arrependimento, que não tem tanto essa fundamentação histórica. Também é isso que é surpreendente. A Esther Muxnik foi uma das coisas que me sublinhou ontem quando falámos ao telefone, foi isso. Note que é tudo muito histórico no judaísmo, mas Rosh Hashanah, o Yom Kippur são coisas com uma dimensão mais introspectiva, ela chamou-lhe metafísica, mas digamos uma dimensão mais uma espiritualidade mais profunda, que não tem tanta referência histórica. Só no final, com o Sukkot e os tabernáculos, é que isso acontece. Eu acho extraordinário a história do judaísmo, que no fundo é a base, não é, de todas as religiões abraâmicas, e como eles depois se encontram todos. O Islão, quando entra, não sei se sabem isso, mas por acaso a Karen Armstrong fala muito disso. O Maomé, quando foge para Medina, vai encontrar uma comunidade judaica fortíssima em Medina, que o acolhe bem e que lhe vai ensinar a Bíblia, não é? Que o vai situar nas personagens, no tempo, etc. E, entretanto, a comunidade do Maomé vai crescendo, vai engrossando, e ele começa a ter o sonho de que, como está sempre a ser visitado pelo anjo Gabriel, o anjo Gabriel lhe manda recitar aqueles versículos, e se vai, no fundo, compondo o Alcorão, de criar também a sua própria religião. E, portanto, parte da mesma base, não é? E percebe que Abraão e Moisés são muito anteriores à Torá, e, portanto, vai encontrar um espaço a partir do ensinamento que recolheu dos mestres, dos rabinos judaicos, e vai se situar numa linha de descendência de Abraão, mas a partir de Ismael, não é? Não é? Portanto, ele vai fazer ali um curto-circuito, vai partir de Ismael, que é o filho, não é, de Abraão, como a escrava egípcia, não é? Agar, não é?
E a partir daí vai construir a história da religião islâmica, sempre dentro da mesma afiliação. A história da Caiaba, pois também tem que ver com isso. Portanto, é muito engraçado. Eu acho que nós não nos lembramos sempre que o Islão é uma religião abraâmica, não é? Isso é uma coisa muito diferente, extraordinária. Não, uma religião profundamente abraâmica e que reconheceu as figuras. Jesus é reconhecido pela religião abraâmica, não é? Pela religião judaica, não é? Portanto, está dentro. Como? Islâmica, portanto, pela religião islâmica, isso é muito interessante, não é? E, aliás, o Cláudio Torres e os homens que trabalham em Mértola e que fizeram aquele campo arqueológico é uma coisa absolutamente fenomenal, não é? Dizem que o que encontram em Mértola, do ponto de vista arqueológico, não é nada que confirme a nossa ideia de uma reconquista violenta, cheia de aniquilações, de batalhas, etc. Portanto, o Islão entra em 711 na Península Ibérica e em 5 anos depois tem a Península Ibérica dominada, mas não foi por ser muito eficiente do ponto de vista militar, porque era uma religião sobretudo agenciada por comerciantes, e para os comerciantes a guerra não interessa, não é? Mas por ter sido capaz, numa linguagem muito mais simples do que a linguagem do judaísmo e do cristianismo, que vocês tentem lá explicar a um adulto, já não digo a uma criança, a economia da graça no papel da salvação ou a Santíssima Trindade, e vão ver que é muito difícil de explicar. O Islão não tem isso, não é? Até consideram o cristianismo uma religião politeísta, não é? Porque tem essa visão tripartida do divino. Conseguem funcionar como uma espécie de síntese, não é? De última grande síntese das religiões da salvação, das religiões abraâmicas. Isso é extremamente apetitoso, digamos assim, e como nos primeiros séculos, sob a dinastia Omíada, houve muita tolerância religiosa, não é? As comunidades moçárabes, olha, Coimbra, por exemplo, entra muito dentro dessa história de, no fundo, de poderem permanecer, apesar de estarem sob o jugo político e militar do Islão, de terem os seus líderes religiosos, de terem as suas práticas religiosas, etc. Depois com os almohadas e com os almorávides e com os almohados foi diferente. O Islão entrou assim. É interessante verem que eles têm, em Mértola, o que encontram é continuidade, não é? Que é que a arqueologia documenta, não é? A estrutura das casas, os bens que se produziam, os objetos, tudo isso é uma história que não é uma história de rupturas, que é uma história de grandes continuidades. É uma coisa, digamos, o Cláudio depois acha que isto é uma coisa mais muito mediterrânica, não é? De propensão para o diálogo de povos e de civilizações, e que é uma boa lição para outras zonas, outras geografias do mundo. Vale muito a pena ver os textos dele e do Santiago Macias e de outros companheiros do campo arqueológico de Mértola sobre o que foi a entrada e a presença do Islão em Portugal. Muito obrigada, professor João Roberto Monteiro. Nada. Nós estamos aqui todo o tempo. Semana ouviu? Amanhã à mesma hora, está bem?